Louvado e glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos enfim que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet no YouTube, acessando Jonas Varela 1, nosso canal, nosso site. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. Nós contamos estamos nos aproximando das 700.000 visualizações aos nossos vídeos e contamos com 1.230 inscritos no nosso canal, no nosso site. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. Se inscreva você também e acompanhe nossos vídeos. E nós estamos, nosso trabalho atual, fazendo a leitura da introdução do primeiro capítulo e do último capítulo de cada livro sagrado, da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Assim nós acreditamos e estamos incentivando a leitura para nós próprios e para todos vocês, para todos que acompanham nossos vídeos, a leitura maravilhosa e essencial, primordial, fundamental da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo. Hoje, eterno, infinito, único, todo-poderoso. Hoje nós faremos no nosso vídeo a leitura da introdução do quinto livro, do livro número 5 do Novo Testamento, das Sagradas Escrituras, da Palavra do nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, da Bíblia Sagrada. Nosso Deus todo-poderoso, fiel, amantíssimo, poderoso, fiel e único. Bom, então, o Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro do Novo Testamento. O caminho da missão. Faremos a leitura da introdução, Atos dos Apóstolos, o caminho da missão, no nosso vídeo de hoje. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito provavelmente entre 80 a 90 depois de Cristo. Seu autor é o mesmo do terceiro evangelho. Desde o segundo do século II, desde o século II, a tradição o identifica como Lucas, o médico que acompanhou Paulo, conforme CL. Essas abreviaturas é que eu às vezes eu não sei. Conforme CL, deixa eu ver aqui, dá tempo. Conforme CL, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem que pesquisar, não é? CL, deixa eu ver, tal. Eu já o encontro, viu? Colossenses. É bom, viu? Podendo pesquisar. Conforme CL, é conforme Colossenses. Quer dizer, o autor do Atos dos Apóstolos é o mesmo, né? Do terceiro evangelho, né? Do terceiro evangelho, que é justamente desde o século II, né? O segundo século, a tradição o identifica como Lucas, o médico que acompanhou Paulo, conforme Colossenses capítulo 4, versículos 14. FM 24. Vamos ver quem é FM, né? Eu acho que é Filemon, mas vamos confirmar, né? FM. Vamos confirmar.
Deixa eu ver. FM, Filemon. Exatamente. É isso mesmo. Então, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 14, FM, que é Filemon 24, né? Deve ser o capítulo 24 do Filemon, né? O versículo, né? Será que Filemon tem 24 capítulos? Acredito que não, né? Deve ser o Filemon, é o versículo 24. Depois nós vamos ver. Né? Deixa eu ver se eu encontro Filemon aqui, mas depois a gente vai ver direitinho. Filemon 24. Né? De fato, é continuação do Evangelho de Lucas. Ambos formam, segundo o autor, o caminho da salvação. Né? Ele diz aqui que Atos dos Apóstolos é a continuação então, a continuação do Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, né? Ambos formam, segundo o autor, o caminho da salvação. O Evangelho apresenta o caminho de Jesus. O livro dos Atos apresenta o caminho da igreja, né? Que prolonga o caminho de Jesus até os extremos da terra. O relato que une as duas obras é a ascensão que coroa a vida de Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 51. E funda a missão universal da igreja. Atos, capítulo 1, versículo 8. A atividade missionária da igreja é apresentada como a grande viagem de Jerusalém até Roma, centro do mundo na época. Por isso, a evangelização é vista como caminhada e a vida cristã recebe o nome de caminho. 9:2, 19:9 e 23, e 24, 22. Podemos dizer que o livro dos Atos é o Evangelho do Espírito. Aí se conta que o Espírito Santo prometido faz nascer a comunidade cristã e a impulsiona para o testemunho aberto e corajoso do nome de Jesus, isto é, para anunciar a palavra e a ação libertadora de Jesus. Esse testemunho provoca o surgimento da grande novidade que tende a transformar pessoas, relações e estruturas da sociedade, provocando alternativas que se chocam frontalmente com os interesses sociais vigentes. A novidade desperta conflitos dentro da igreja e no relacionamento desta com a sociedade. Dentro surge o conflito de tendências. 6:1-6. Entre convertidos de origens diversas. 15:1-35. E entre o centro e a periferia. Entre o centro e a periferia. 15:1-2. Na relação da igreja
com a sociedade surge o conflito frente ao poder político romano, conflito que perpassa o livro todo, de modo velado e como que prolongando o conflito de Jesus com as estruturas políticas do seu tempo. É para ficar bem claro, né? Quando ele diz aqui, ó, a novidade desperta conflitos dentro da igreja e no relacionamento desta com a sociedade. Dentro surge o conflito de tendências, capítulo 6, versículos 1 a 6. Entre convertidos de origens diversas, capítulo 15, versículos 1 a 35. E entre o centro e a periferia, capítulo 15, versículos 1 e 2. Melhor assim, fica mais claro, né? Na relação da igreja com a sociedade surge o conflito frente ao poder político romano, conflito que perpassa o livro todo, de modo velado e como que prolongando o conflito de Jesus com as estruturas políticas do seu tempo. Finalmente, um dos conflitos básicos é o econômico, capítulo 5, versículos 1 a 11, capítulo 13, versículos 4 a 12, e 50 e 51. Bom, aí 50 e 51 eu não sei aqui se é capítulo 50 e 51 ou se é versículo, não fica claro, né? Capítulo 13, versículo 4 a 12 e 50 e 51. Será que Atos dos Apóstolos tem 50 versículos? Essa é a pergunta. Se não for, é versículo, né? Versículos. Não é possível. Não. 50 e 51 deve ser versículos 50 e 51. Não tem sentido aqui ser capítulo. Então vamos aqui. Capítulo 16, versículos 16 a 24. Capítulo 19, versículos 23 a 40. É justamente. Conflitos, né? Um dos conflitos básicos é o econômico. Capítulo 5, versículos 1 a 11. Capítulo 13, versículos 4 a 12 e versículos 50 e 51. Capítulo 16, versículos 16 a 24. Capítulo 19, versículos 23 a 40. Pode-se dizer que Atos é o livro da novidade e, portanto, também dos conflitos. Numa sociedade corroída pelo interesse e egoísmo, qualquer proposta de alternativa mais fraterna e igualitária provoca oposições e confrontos. Em Atos, a igreja aparece como dinamismo polarizado no testemunho e na missão. Livre do jurisdicismo, sua estrutura é ainda bastante carismática e suas instituições só vão sendo criadas à medida que se tornam meios eficazes para atender às necessidades internas e exigências da missão, conforme capítulo 6, versículos 1 a 6. Tanto pela vida comunitária como pelo empenho apostólico, a igreja apresentada nos Atos é o modelo utópico. Frente a ele, as comunidades de todos os tempos e lugares podem fazer uma revisão a fim de redescobrir sua própria identidade. Repetindo, Atos
é o modelo utópico. Frente a ele, as comunidades de todos os tempos e lugares podem fazer uma revisão a fim de redescobrir sua própria identidade. Assim nós concluímos, meus irmãos, a leitura da introdução do livro do Atos dos Apóstolos, O Caminho da Missão, o quinto livro das Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, no Novo Testamento. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades até os nossos próximos encontros, se Deus quiser, aleluia, a paz do Senhor, amém.